Olá, galera do nono ano, tudo bem? Professor Amarildo aqui de novo, para a gente discutir algumas questões da atividade 3 do segundo trimestre. Eu queria discutir com vocês aqui alguns errinhos que aconteceram nas atividades de vocês. Eu gostaria que vocês fizessem a correção e prestassem atenção aqui no que eu vou dizer com relação ao conteúdo de potenciação, certo? Então, vamos lá. Eu vou trazer para vocês aqui a atividade que vocês levaram para casa, que foi essa aqui, ó, que está na tela de vocês aí. Então, gente, o que é que acontece? A primeira parte da atividade, ela está falando do conteúdo. A gente está explicando o conteúdo, orientando vocês no que é que vocês devem fazer, como responder, definindo as propriedades de potências, para depois você resolver os exercícios. O que é que eu tenho notado nas atividades de vocês? Alguns de vocês não estão sequer lendo as instruções, que é essa parte aqui de cima, ó, que orienta vocês em como proceder na resolução das tarefas. Aqui, a primeira instrução, ó, leia com atenção os textos explicativos e, a partir dos exemplos dados, tente resolver as questões. Depois, ó, caso tenha acesso à internet, faça a autocorreção. O que é autocorreção? Você vai assistir os vídeos na internet, sejam meus vídeos ou algum vídeo no YouTube, e você vai corrigir sua atividade, você mesmo corrige. Então, a partir das soluções que serão apresentadas pelo professor, em forma de videoaulas, uma semana após a data de entrega dessa atividade. Ou seja, quando você pega a atividade, você vai ficar com ela uma semana tentando responder, e na semana seguinte, eu posto um vídeo respondendo pelo menos uma parte dela. E aí você corrige o que você fez. E a partir da correção, você desenvolve outras questões que você estava com dúvida, certo? O que acontece é que vocês não estão lendo essas instruções. E aí, tudo bem. Se você não tiver acesso à internet, você procura alguém na sua família, na sua casa, algum amigo que convive com você, para lhe orientar. E se mesmo assim você não encontra essas pessoas que te orientem, escreva lá na atividade um bilhetinho para mim, no verso da folha. Professor, eu não entendi tal questão, eu estou com dificuldade nesse exercício aqui, tá certo? Que eu vou dar a devolutiva na próxima atividade. Agora mesmo vocês vão pegar a atividade nova. Então, se você me manda um bilhete ou alguma coisa sinalizando que está com dificuldade, na próxima atividade eu vou te devolver alguma coisa para que essa dúvida seja esclarecida. Então, vamos continuar aqui, ó. Para aprofundamento no conteúdo, veja abaixo o link com sugestão de videoaula no YouTube. Lá no final da atividade, vocês vão ver que eu indico a fonte de onde eu tirei essas questões e um link no YouTube onde você pode assistir essas videoaulas, tá certo? Então, existem uma gama de recursos para que vocês possam conseguir resolver esses desafios. Vamos lá, então. Aqui está o conteúdo, ó. Mais sobre potenciação. Propriedades de potência de mesma base. Esse é o assunto dessa atividade 3. Esse foi o assunto, né? Então, o que é que você tem que fazer? Leia a atividade, leia as questões antes, ó. Observe as propriedades das potências de mesma base e os exemplos dados para resolver as próximas questões. Olha onde eu estou lendo, ó. Primeira propriedade, propriedade de potência de mesma base. Aqui nós temos multiplicação de potência com a mesma base. O que é que diz a propriedade? Ó, numa multiplicação de potência com a mesma base, quem é a base aqui? Ó? É o A. Quem é o expoente aqui? É o M. Nós temos A elevado a M vezes A elevado a N. Quando isso acontece, a regra diz o seguinte, você repete a base e soma os expoentes. Olha aqui, ó, M mais N. Aí tem um exemplo aqui embaixo, ó. Olha o exemplo aqui, ó. Então, se você tiver aqui, ó, olha o exemplo, pessoal, ó. Se você tiver 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a menos 6, o que é que você faz? Ó, a primeira coisa que você vai fazer é uma multiplicação e a base aqui, ó, é a mesma, 5 aqui e 5 aqui. Então, você repete a base 5 e faz o que com os expoentes? Ó? Você soma os expoentes. Somar é adição, olha o mais aqui, ó.
Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 5, vou repetir, aumentar um pouquinho a tela aqui, ó. Está aqui o 5. E o expoente 2, eu vou somar com o expoente menos 6. 2 mais menos 6. Como há entre aspas aqui, um choque de sinal, você aplica a regra de sinal da multiplicação. Sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo. Então, essa é a mesma regra. Então, você conserva o 5 e faz 2. Olha aqui o jogo de sinal, ó. Mais com menos aqui, nesse caso, dá menos. Então, ficou 2 menos 6. E 2 menos 6 dá menos 4. E só, pessoal, é só aplicar a propriedade. Teve algumas pessoas, né, alguns de vocês, que quiseram calcular esse expoente negativo. Se quiser, não tem problema, mas não há necessidade. Nossa proposta aqui é só a gente aplicar as propriedades de potência, certo? Então, outro exemplo aqui, ó, 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 2. O que é que a gente faz? Repete a base 10 e soma os expoentes. Quais são os expoentes? Menos 3 e menos 2. Eu estou somando. Repare que o menos 3 eu não precisei colocar entre parênteses. Já o menos 2 eu coloquei entre parênteses. Por quê? Por causa do sinal de mais aqui, ó. São dois sinais diferentes. Então, para você para não haver um choque, né, digamos assim, do sinal, você coloca entre parênteses. E aí você faz a regra da multiplicação. Conserva o 10 e faz menos 3. Olha aqui, aqui ficou menos 2. Por quê? Mais com menos aqui é regra da multiplicação, dá menos. E menos 3, menos 2, nesse caso aqui, já é regra da adição de sinais iguais, conserva o sinal e soma 3 e 2, 5. Então, ficou 10 elevado a menos 5. Então, resumindo, multiplicação de potência com a mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Tá? Agora, nós temos a segunda propriedade, divisão. A divisão e a multiplicação, gente, são operações inversas. Se na multiplicação de potências com a mesma base, a gente soma os expoentes, na divisão, que é o inverso, a gente diminui os expoentes. Então, está aqui, ó. A regra geral está aqui, ó. A elevado a m dividido por A elevado a n. A base é a mesma, base A. Então, a gente conserva a base e diminui os expoentes, m menos n. Ou seja, A elevado a m dividido por A elevado a n também pode ser escrito na forma de fração, porque uma fração representa uma divisão. É outra forma que a gente tem para representar uma divisão, é a forma de fração. Então, a propriedade é conservar a base e diminuir os expoentes. Olha aqui embaixo alguns exemplos, ó. 6 elevado à quarta potência, dividido por 6 elevado à sétima potência. Você não vai fazer 6 à quarta nem 6 à sétima, dá uma conta muito grande. Mas como as bases são iguais, o que é que a gente faz? Repete essa base 6 e diminui os expoentes, ó. 4 menos 7. Só que 4 menos 7 dá quanto? Dá menos 3. E pronto. É só aplicar a propriedade. Pessoal, essas propriedades são muito importantes na hora que você vai resolver equações exponenciais, na hora que você vai resolver equação de segundo grau, na hora que você vai resolver equações logarítmicas que vocês vão ver lá no ensino médio, tá? Então, é muito importante que você pegue isso como base, tá? Divisão de novo aqui, eu tenho outro exemplo, ó, 10 elevado à terceira potência, dividido por 10 elevado a menos 2. Então, você repete a base 10 e subtrai os expoentes. Ó, esse menos aqui, ó, é da propriedade, eu vou diminuir os expoentes. E esse outro menos é porque o 2 aqui é negativo. Ó. Repare que eu coloquei parêntese, por causa da regra de sinais. Então, como é que fica? 10 elevado a 3 mais 2. Ora, por que virou mais 2? Regra de sinal, aqui, com menos aqui. Nesse caso, é a regra da multiplicação, sinais iguais, dá positivo. 3 mais 2, 5. E só, ok? Tem mais um exemplo aqui embaixo, mesma coisa. Eu tenho outra divisão, lembrando que fração e divisão é a mesma coisa. 2 elevado a menos 5, dividido por 2 elevado a menos 7. Você pode fazer na forma de fração, ou você pode reescrever na forma de divisão, ok? Então, fica 2 elevado a menos 5, menos 7. Por que ficou menos aqui? Porque na divisão você diminui os expoentes. Então, fica 2 elevado a menos 5 mais 7. Por que ficou mais 7? Olha o jogo de sinal aqui, ó, menos com menos, ó. Vai ficar mais 7. Menos 5 mais 7 vai dar quanto? 2.
você diminui, né? Porque aqui são números com sinais diferentes, conserva o sinal do maior modo, diminui 5 para 7, 2. É isso, galera, tá? E aqui nós temos agora outra propriedade importante, que é a potência de potência. Ou seja, quando você tem uma potência elevada a outra. Eu não vou ser muito extenso nisso aqui, mas a regra é a seguinte: quando você tem uma potência elevada a outra potência, a regra é repetir a base, que no caso aqui é o A, e multiplicar os expoentes. Pessoal, atenção, muita atenção para isso. É importante que você saiba o que é a base, uma potência, e o que é o expoente. A base é esse número aqui, ó, que está embaixo, o A. E o expoente é o Mzinho aqui, ó. Então, quando você tem uma potência com outra potência intercalada aqui, ó, você multiplica os expoentes. Olha o exemplo aqui embaixo. Eu tenho 10 elevado a 3 elevado a menos 2. O que é que a gente faz? Conserva o 10. Repare que o 10, que é a base, você escreve um pouco maior. E os expoentes aqui em cima, menorzinho, ó. E multiplica o 3 com menos 2. 3 vezes menos 2, que vai dar menos 6. Pronto. Esses exemplos que estão aqui embaixo seguem o mesmo raciocínio, tá? Quarta propriedade é a potência de um produto ou a potência de um quociente. Produto tem a ver com multiplicação e quociente tem a ver com divisão. Sempre que nós tivermos um quociente, né, ou um produto de alguns fatores, todos eles elevados simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, a uma única potência, você pode pegar esse expoente e distribuir para essas bases. Olha aqui, ó, eu tenho A vezes B elevado a N. Isso aqui você pode pegar esse Nzinho e distribuir para cada um dos fatores que estão aqui dentro. Mas atenção, isso só vale na multiplicação ou na divisão. Olha o que aconteceu aqui. Eu tenho A vezes B elevado a N, isso aqui resulta em A elevado a N, vezes B elevado a N. O que é que aconteceu? Eu peguei o N, que era comum aos dois, e distribuí. A mesma coisa aqui, ó. A dividido por B elevado a N, você distribui. Fica A elevado a N vezes B elevado a N, ou dividido por B elevado a N. Olha um exemplo aqui, ó. 2 vezes 5 elevado a menos 4. Se eu quiser aplicar essa propriedade, eu vou fazer o quê? 2 elevado a menos 4 vezes 5 elevado a menos 4. O que é que aconteceu? Eu peguei o expoente menos 4 e distribuí para os dois, certo? Da mesma forma, eu tenho aqui, ó, 7 dividido por 2 elevado a menos 3. O que é que você faz? Fica 7 elevado a menos 3 dividido por 2 elevado a menos 3. É só distribuir a potência, tá? Aqui embaixo, mesma coisa, com X ou com A, ou com B ou com C, desde que esses números sejam diferentes de zero, a propriedade funciona da mesma forma. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Eu peço a vocês que, antes de fazer a atividade, leiam uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes for necessário, leia a atividade antes de responder as questões. Tem muitos de vocês respondendo na atividade, no texto, na exposição dos conteúdos, como se aquilo fosse um exercício, tá? É uma prova que vocês não estão lendo com atenção a explicação do conteúdo, tá certo? E se tiver alguma dúvida, entre em contato. É fácil entrar em contato comigo, seja pelo WhatsApp, seja pela própria escola. Manda um recado, escreve na própria atividade, que eu vou dar a devolutiva para vocês. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima videoaula, eu vou resolver algumas questões que ficaram pendentes lá na atividade de vocês. Certo, galera? Um abraço e até a próxima.